Olá pessoal, tudo bem? Conforme combinado, estou gravando para vocês agora os comentários finais sobre a nossa aula de Direito Constitucional, que ficou pendente alguns incisos e alguns parágrafos e também o artigo 144 da Constituição Federal. Esse material provavelmente vai ficar disponível para vocês durante uns 10 dias, depois ele vai ser retirado lá da internet, tá? Então eu peço que vocês assistam o quanto antes. Eu vou mandar um link para vocês. Aqueles que não receberem podem mandar e-mail no e-mail professor.tchinelato@gmail.com, e aí eu mando o link para quem não recebeu, tá? Então repetindo, professor.tchinelato@gmail.com. Bom, vamos lá então. Nós paramos na nossa aula no inciso 73 do artigo 5º, que trata especificamente da ação popular. E eu tinha pedido para que vocês anotassem que essa ação popular ela decorria do princípio republicano e que tinha por finalidade a proteção da coisa pública, permitindo que o cidadão exercesse de forma direta uma função de fiscalização, tá? E essa função de fiscalização ela pode ser tanto preventiva como repressiva, tá? Importante frisar que a ação popular pode ser impetrada pelo cidadão, tá? E nós já discutimos nos incisos anteriores quem é o cidadão, que é aquela pessoa, que é o nacional, que tem capacidade política. A gente já teve oportunidade de discutir essa situação. Os próximos incisos que vão estar no material de vocês são os incisos 74, 76 e também o inciso 77. Esses incisos eles tratam basicamente da gratuidade, ou seja, anotem no material de vocês, visam conferir maior efetividade ao princípio do acesso à justiça. Princípio do acesso à justiça que já foi discutido em outros incisos. A Constituição então assegurou a assistência judiciária integral e gratuita, que deve ser exercido por meio da Defensoria Pública. O que é a Defensoria Pública não é matéria do concurso de vocês, mas está previsto no artigo 134 da Constituição Federal, tá? E a atuação da Defensoria Pública ela vai acontecer para atender aquelas pessoas que não têm recursos suficientes, aos que comprovadamente as pessoas que comprovem a insuficiência de recursos. Ainda no material de vocês é importante anotar o seguinte, que dentre os atos relacionados à gratuidade da justiça, ou à gratuidade de uma forma geral, a própria Constituição assegurou a gratuidade ao registro civil de nascimento e à certidão de óbito para as pessoas que são reconhecidamente pobres, além do direito de petição e obtenção de certidões e repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Lembram que eu disse para vocês lá do habeas data, que trata da obtenção de certidões de informações pessoais, o direito de petição, que está ligado ao acesso à justiça, e o direito de pedir que sejam expedidas certidões. Visto esses três incisos, nós passamos para o próximo inciso, que é o inciso 75. E qual o objeto do inciso 75? O objeto do inciso 75 é o erro judiciário. Tá? E o que vocês têm que anotar no material de vocês sobre o erro judiciário? O Estado ele tem o dever de indenizar o condenado por erro judiciário, assim como aquele que fica preso além do tempo que ele deveria ficar. O que isso significa? Significa que, em razão de um erro judiciário, uma situação hipotética, vamos imaginar que uma pessoa foi processada e condenada ao fim do processo, tá? Essa decisão transitou em julgado, essa pessoa foi presa e está respondendo criminalmente por aquela condenação. No entanto, aquela pessoa não foi a responsável pela prática da infração penal que lhe foi imputada, tá? Ou seja, ocorreu um erro judiciário. Em razão desse erro judiciário que ficaria provado, a pessoa tem direito a ser indenizada. Da mesma forma, aquela pessoa que fica presa por tempo indevido, fica presa por tempo maior do que efetivamente ela deveria permanecer. Essas são as informações básicas desse inciso que vocês precisam saber. Só recapitulando, a gente está vendo aqui as informações importantes para o concurso das carreiras policiais, para os concursos envolvendo as carreiras policiais. O próximo inciso importante é o inciso 78. E o inciso 78 tem como objeto a razoável duração do processo.
Então anotem aí, trata da razoável duração do processo. E o que vocês vão anotar além disso? Esse inciso trabalha da necessidade de que a prestação estatal seja rápida, efetiva e adequada. Está ligado dessa forma ao devido processo legal. Lembra que nós vimos incisos atrás o devido processo legal? Essa razoável duração do processo está ligada com o devido processo legal. Tem que lembrar de 3 situações. O processo tem que ser rápido, efetivo e adequado. Tá? E isso foi acrescentado com a emenda 45 de 2004, que a gente já teve a oportunidade de discutir essa emenda quando falamos dos tratados internacionais. É importante que vocês anotem também que esse princípio é dirigido ao juiz, tá? E também ao legislador, que deve aperfeiçoar a sua técnica legislativa para criar leis mais efetivas, mais adequadas às situações. Com isso, nós terminamos todos os incisos do artigo 5º. Só que o artigo 5º ele continua, tá? E quando ele continua, a gente passa a trabalhar com os parágrafos do artigo 5º, que começa exatamente com o parágrafo 1º. E o parágrafo 1º, o que vocês têm que saber desse parágrafo 1º? Anotem aí. Em geral, os direitos de defesa que são trazidos nas normas, nos incisos do artigo 5º, são autoexecutáveis e são normas de eficácia plena ou contida. Eles são dotados também de eficácia negativa e positiva, enquanto que os direitos prestacionais, que exigem uma prestação do Estado, tá? Diferente dos direitos de defesa, que exigem uma abstenção do Estado, em linhas gerais, os direitos prestacionais previstos também nesses incisos do artigo 5º, em muitos casos dependem de uma outra vontade que vai integrá-los para que eles possam se tornar efetivos, tá? Então, basicamente, esse parágrafo 1º ele vai tratar da aplicação desses direitos, da aplicação imediata desses direitos, tá? Eu quero que vocês anotem também no material de vocês que parte da doutrina defende que a aplicação dessas normas, desses direitos fundamentais, deve ser imediata, e todas as normas teriam essa aplicação imediata. No entanto, existe uma outra parte da doutrina que afirma que deve dar a maior efetividade possível a essas normas, tá? Mas vão depender de outros fatores que vão colaborar. Esse é o parágrafo 1º, as informações importantes que os senhores têm que anotar. Depois, o parágrafo 2º. Parágrafo 2º, qual a ideia geral trazida por esse parágrafo? Ele trata que ele enuncia que se trata de um rol exemplificativo de direitos, ou seja, os direitos vão além dos direitos previstos só nos incisos do artigo 5º. Então anotem no material de vocês. Ele consagra uma concepção material de direitos fundamentais. E o que isso significa? Que o rol de direitos fundamentais previstos nesse artigo 5º é meramente exemplificativo, pois os direitos fundamentais estão contidos também em outros campos, em outros capítulos, em outros incisos, em outros títulos da Constituição Federal. Tudo bem esse artigo 2º? Vamos então para o parágrafo 2º, vamos então para o parágrafo 3º. O parágrafo 3º tem uma importância muito grande para o concurso de vocês e para os concursos atualmente, tá? E ele trata do quê? Trata dos tratados de direitos humanos. Alguns de vocês já tiveram aula de direitos humanos, onde foram tratadas as situações relativas aos direitos humanos. A parte de posições divergentes ou posições contrárias, o que eu quero que vocês anotem no material de vocês e depois eu explico, tá? Vamos lá então. Com o advento da Emenda Constitucional 45, os tratados sobre direitos humanos, se aprovados com o mesmo quórum de emenda constitucional, ou seja, 3/5 em 2 turnos nas respectivas casas, tá? Em votação no Congresso Nacional, eles vão ser equivalentes a emendas constitucionais. Então vamos organizar as ideias. Anotem o seguinte: todos os tratados de direitos que versem sobre direitos humanos sejam aprovados em 2 turnos de votação em cada casa do Congresso Nacional, por 3/5 dos votos, são equivalentes a emendas constitucionais. Ou seja, estão na mesma hierarquia das normas previstas na Constituição. Essa é a primeira ideia importante. Soma-se essa ideia
o seguinte: existem tratados de direitos humanos que foram aprovados antes dessa emenda ou que porventura serão aprovados após essa emenda e que não obedecerão esses requisitos de 3/5 em 2 turnos em cada casa do Congresso Nacional. Sobre essa situação, existem doutrinas divergentes, mas o que tem prevalecido é que essas normas vão ter o caráter de norma supralegal. E o que significa ser uma norma supralegal? Uma norma supralegal significa que essa norma está abaixo da Constituição, mas acima de todas as outras normas. Tá? É essa situação que justifica a impossibilidade da prisão do depositário infiel. Isso é muito importante para a prova de vocês. E essas duas ideias são relacionadas aos tratados de direitos humanos. Então, em linhas gerais, os tratados podem ter o status de lei ordinária, de emenda constitucional ou ainda de caráter supralegal. Tá? E quando que vai ser lei ordinária, Tiago? Vai ser lei ordinária quando os tratados não versarem sobre direitos humanos, quando esses tratados versarem sobre qualquer outro assunto. Tá? O próprio parágrafo 3º, uma leitura atenta dele permite inferir boa parte dessas informações que eu estou falando para os senhores. Com isso, a gente passa para o parágrafo 4º. E o parágrafo 4º traz a ideia da jurisdição penal internacional. E como vocês já tiveram aula de direitos humanos, onde foi possível discutir as situações relacionadas ao Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, eu quero que vocês anotem no material de vocês somente o seguinte: esse tratado, esse Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, versa sobre direitos humanos e ele tem status supralegal, acima das leis e abaixo da Constituição. Por que ele tem esse status? Por ele ter sido anterior à emenda 45 de 2004 e não ter obedecido o rito exigido para que os tratados tenham status constitucional. Com isso, senhores, nós terminamos de discutir todos os incisos e parágrafos do artigo 5º. Mas o edital dos senhores ainda prevê a situação do artigo 144, que trata sobre a polícia de uma maneira geral. Sobre esse artigo específico, não são muitos os questionamentos nas provas. Tá? Vocês têm aí no material complementar de vocês, que foi passado na sala de aula, um quadro esquemático que divide a polícia em polícia administrativa e de segurança, quais os objetivos, e que trata ainda da divisão entre polícia administrativa, polícia judiciária, a polícia administrativa dividida em federal e estadual, sendo que a federal é a polícia federal, rodoviária federal, ferroviária federal, e a polícia estadual é o corpo de bombeiros mais a polícia militar, no campo administrativo. Já no campo de polícia judiciária, a federal é a polícia judiciária federal, que é a própria polícia federal, e a estadual a polícia civil, que é onde os senhores desejam ingressar. Aqui é muito importante a seguinte distinção, que é a primeira informação importante para os senhores. A polícia administrativa difere da polícia judiciária. E o que é cada uma dessas polícias então? A polícia judiciária é aquela polícia que atua auxiliando o poder judiciário. Por exemplo, quando a polícia efetua o cumprimento de mandados de prisão. Ou seja, é como se a polícia judiciária fosse uma longa-manos, um braço, uma extensão do poder judiciário e auxilia o poder judiciário nas suas atividades. Já a polícia administrativa diz respeito a todas as outras atividades exercidas pela polícia, como por exemplo, os inquéritos policiais, a elaboração de boletins de ocorrência e etc. Tá? Abrange também a situação da polícia ostensiva, tá? A polícia fardada, que faz ronda e etc. Até aqui, essas seriam as informações mais importantes que nós temos a respeito da segurança pública. No entanto, é importante dizer também, é importante que os senhores anotem também a seguinte situação. A emenda de 98 procurou tratar separadamente os militares das Forças Armadas dos militares dos estados e do Distrito Federal, tá? Estabelecendo o que se aplica a cada um deles e cabendo à lei estadual específica dispor sobre essa matéria, sobre as patentes dos oficiais e etc. Por exemplo, eu quero que vocês anotem ainda também no material de vocês
a ideia do que seria a segurança pública e por que ela é exercida. Então vocês vão notar o seguinte, que a segurança pública é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: Polícia Federal, Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares e Corpo de Bombeiro. Esse rol, tá, que está lá ligado ao artigo 144, impõe que não há possibilidade de que outros órgãos sejam incluídos entre estes órgãos de segurança pública, são os relacionados ao artigo 144. Isso nos leva à conclusão do que as guardas municipais, embora contidas neste artigo 44, não são órgãos da segurança pública. As guardas municipais não são órgãos da segurança pública, são órgãos administrativos que podem ser criados pelos municípios para a proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Tá? Com isso, a gente termina a discussão sobre todos os pontos fundamentais e importantes do direito constitucional. Tá? Eu espero que os senhores tenham entendido. Qualquer dúvida sobre o que eu falei aqui, vocês têm o meu e-mail, vocês mandem o e-mail para mim. Tá? Eu respondo para os senhores. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para responder, para perguntar, desculpa. Boa sorte para os senhores na jornada de vocês nos estudos, tá? E qualquer coisa eu estou à disposição. Muito obrigado.